Mateus 28, 18 até o 20. Mateus 28, 18 até o 20. Diz assim o texto: Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto, ele está nos mostrando que Jesus está diante dos discípulos, dos 11 discípulos, e ele está dizendo algo muito importante. Ele está dizendo o seguinte: olha, vão e façam discípulos de todas as nações. Existe uma maneira para fazer discípulo, existe uma ordem para ser discípulo, e Jesus está dizendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também diz, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. O ato do batismo não é um ato isolado das Escrituras. O ato de aceitar Jesus como Senhor e Salvador não pode ser pelo um sentimento, por uma vontade, não pode ser pela alma, não, tem que ser pela fé, tem que ser pela fé na palavra de Deus, pela fé em Jesus Cristo, precisa ser com a base bíblica. Então, nós já estamos vendo de cara aqui, que o batismo precisa ser acompanhado do quê? De obediência, ensino. Pastor, eu posso me batizar e não querer obedecer a Deus? Não tem como, porque o que salva, quem salva é Jesus, não é o tanque, não é a água, não é o ritual. Você não pode querer ser batizado ou se batizar achando que é o ritual que vai salvar você. Não é um selo que você diz, olha, dia 25/11 eu me batizei na família Nova Vida e ali a igreja me salvou. A igreja não salva, a igreja é um instrumento de Deus para salvar, porque quem salva é somente Cristo Jesus. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. A cruz não salva, quem salva é o sangue de Cristo. Então o texto está dizendo, olha, vocês precisam cumprir o ID, fazer discípulos, vocês precisam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é em nome do pastor da igreja, o batismo não é em nome da placa da igreja, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isso precisa ficar muito claro, porque você não vai ter uma aliança eterna com a igreja, você vai ter uma aliança, ou com a placa da igreja, você vai ter uma aliança eterna com Jesus. Parece ser muito óbvio isso, mas o que acontece muitas vezes é de atrelarem as pessoas a ficarem em um local como se fosse obrigado, porque foi batizado naquele local. Você não é obrigado a nada, você precisa ter uma aliança com Cristo e estar no lugar que Deus está querendo que você esteja, amém? Portanto, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Antes do batismo vem o quê? Vem a revelação do Evangelho. Antes do batismo vem a ministração do Evangelho, ou seja, as pessoas que hoje estarão se batizando precisam ter recebido o Evangelho, escutado a palavra de Deus, ouvido falar sobre Jesus,
porque não é pela alma, não é por vontade. Talvez você vai se arrepiar depois quando vê alguém se batizando, mas você ainda não tem fé em Cristo e também não tem fé na palavra de Deus. Vai adiantar o batismo? Não vai adiantar, porque a igreja não quer fazer números, a igreja quer salvar vidas. Precisamos ter esse temor diante de Deus. Precisamos ter esse temor diante do Pai, porque nós não queremos números, nós queremos o máximo de pessoas salvas, isso sim. Que seja 50, que seja 300, que seja 1000, que seja 10.000, não. É Deus quem faz a obra, e nós estamos aqui apenas como instrumento. É lógico que queremos o máximo de pessoas aceitando a Cristo, mas entenda que antes do batismo tem que vir o Evangelho no seu coração. Você precisa dedicar tempo a Jesus, oração, você precisa querer negar o pecado, você precisa querer renunciar o pecado, você precisa sim se arrepender dos pecados, porque senão de nada vale. Ouvir o Evangelho vai nos trazer grandes responsabilidades. É tudo muito lindo, ontem foi muito especial, hoje também está sendo, estamos muito felizes com o que Deus está fazendo, mas existe a nossa parte, porque o texto está dizendo o que mesmo? Ensinando-os a obedecer. A parte da obediência pertence a quem? Me ajudem a pregar. Eu e você. Porque se o Evangelho está me ensinando a obedecer, quer dizer que a parte da obediência tem que ser minha, tem que ser sua. Então, a decisão de cumprir essa ordenança do batismo é uma decisão exclusiva sua, somente sua. Não é do seu cônjuge, não é do seu familiar, não, é exclusivamente sua. Vamos para o próximo texto. Marcos 16, 15. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o quê? O Evangelho. E a todas as pessoas, quem crer, o que diz o texto? Quem crer e for batizado será salvo. Pastor, eu creio em Jesus, mas eu não preciso mostrar para ninguém. Precisa sim, filho, você tem que manifestar a sua fé, e isso se chama testemunho. Se você é um cristão, mas ninguém sabe, você não é um cristão. Se você ama a Jesus, mas ninguém sabe, você não ama Jesus. Porque o texto está dizendo que quem crer e for batizado, ou seja, se eu creio, eu quero me batizar. E o que é o batismo? É publicar, é declarar publicamente que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, único e suficiente. Eu não estou pegando Jesus e colocando agora nas minhas outras crenças, nas minhas mandingas, no meu saco de, como é que se diz, gurus. Não, Ele é único e Ele é suficiente. Somente Jesus é perfeito. Amém, queridos? Então não é para você se batizar e aceitar Jesus, mas crer em tantas outras coisas. Não, a Bíblia nos orienta de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega na presença de Deus, senão por meio de Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está vendo que a parte B está dizendo: quem não crer será condenado? Você sabia que não é o pecado que vai levar as pessoas para o inferno? É o ato de não crer, é o ato de não querer Jesus e aceitar a obra salvífica de Jesus na cruz. Pela graça, por meio da, pode me ajudar, pela graça e por meio da fé. Então, o texto está dizendo: olha, você crê? Ok, quem crer e for batizado será salvo.
Quem não crê será condenado, ou seja, se eu não creio, não tenho porquê de eu me batizar. Mas se eu creio, a Bíblia está me orientando a publicar no mundo espiritual, diante das testemunhas, que a partir de hoje eu estou testemunhando o que Jesus já fez no meu coração. É o que já fez. Você não pode ir para o tanque batismal para querer Jesus, você já tem Ele já ministrou você já ouviu a palavra de Deus, você já foi revelado. A pessoa de Jesus já foi revelada para você, você já ouviu a voz do Espírito Santo, se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Jesus, e agora sim, pastor, eu quero publicar. Porque eu não quero mais essa vida, eu quero viver agora honrando e glorificando a Deus, eu não quero mais viver numa vida de pecado, eu não quero mais viver uma vida de omissão, eu não quero viver uma vida agora com os hábitos que estavam me afastando de Deus, eu quero andar com Jesus. Mas pastor, eu não estou perfeito. Ninguém está perfeito. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Jesus. Então o que precisa para eu me batizar? Se arrepender dos pecados. Jesus, a sua primeira pregação pública em Mateus 4,17, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira palavra de Jesus pública é: arrependei-vos. Se arrepender é uma decisão pessoal. A gente recebe a palavra de Deus, a gente recebe a revelação de Jesus, e a gente decide, a gente é constrangido, nós somos constrangidos pelo amor de Cristo, e nós decidimos: eu não quero mais essa vida. Não é por convencimento humano, não é porque você gostou de algo na igreja, não é porque você gostou do pastor, não é porque você gostou disso, não, é porque você ficou tão constrangido com o amor de Cristo, que agora você caiu em si e viu o quanto você estava pecando contra Deus. Quando vem esse constrangimento, quando vem esse arrependimento, queridos, a gente olha para nós e a gente vê que sem Deus nós não somos ninguém, não somos nada, mas em Deus, em Cristo, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Você crê nisso, irmão? Não é palavra motivacional, é Bíblia. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é mais que vencedor. O que é mais que vencedor? É você e eu conquistarmos, ou melhor, pela graça, é Deus conceder para nós a salvação, a vida eterna. Não é só conquistar agora algumas coisas terrenas. Ser mais que vencedor é recebermos de Deus, pela graça de Deus, a vida eterna. Porque nós não somos desse mundo, nós somos dos céus, nós somos da eternidade. Nós viemos para esse mundo e vamos voltar para a presença de Deus. Então, esteja feliz por isso, e eu quero que coloque já Efésios 2:8, para que a gente possa já nos organizar para o batismo. Efésios 2:8 diz assim: pois pela graça vocês são, é pela graça, irmão. Ou seja, tudo começa pela graça. A partir da graça de Deus, você e eu, nós não conseguimos mover um dedo sem antes Deus derramar a graça dele sobre nós. Faz assim, ó. Quem respirou? Eu e você, sim ou não? Mas se não for a graça de Deus, antes disso, nada acontece. O meu e o seu coração está batendo, pulsando. Você pensa para o seu coração bater? Não. O que acontece se ele para de bater? Você sabe. Antes do coração bater, é a graça de Deus sobre nós. Antes de você decidir algo, é a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Antes de eu sentar e preparar esse esboço, preparar a palavra de Deus e pensar: Deus, o que é que a igreja precisa receber hoje da tua parte? Antes disso, a graça de Deus está me oportunizando. Então, tudo começa
a partir da graça de Deus. Tudo, irmão. Se você pode pagar um boleto essa semana, a graça de Deus te oportuniza isso. Se você pode jogar bola com seu filho, é você que decide jogar bola com ele ou não, mas é a graça de Deus que está deixando você decidir. A partir da graça. E o texto está dizendo, pela graça vocês são salvos. Mas o texto também diz, por meio da fé. Como assim, pastor? Não é só pela graça? Começa pela graça, a partir da graça, a partir da soberania de Deus, mas também o texto está dizendo que é por meio da fé. Ou seja, Deus estende a sua mão dizendo, meu filho, eu estou derramando a minha graça sobre você, eu sou soberano, todo-poderoso, e decidi, não porque você merece, eu decidi tirar você do lamaçal. A minha mão está estendida para você. Eu te amei primeiro, eu te escolhi primeiro, quem está caído é você, eu sou Deus, e eu decidi por mim mesmo te salvar. Isso é a graça. O que é a fé? A fé é eu e você, deitado, caído no lamaçal de pecado, morto, cheios de problemas, cheios de pensamentos impuros, malignos, cheio de conflitos interiores, depressão, ansiedade, medo da morte, e tantas outras coisas, caídos, olhando para cima, estendendo a mão, pela graça, mas também por meio da fé. Ficou claro isso, irmãos? Jesus prega, arrependei-vos. Ele está pregando, Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem é que está derramando a graça sobre o povo? Jesus. E de quem que é a parte de se arrepender e decidir se arrepender? Do povo. Pela graça e por meio da graça. Mas também pela fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Olha só, Deus não vai te amar menos porque você está servindo na igreja. Ou melhor, te amar mais porque você está servindo na igreja. Deus não vai me amar mais do que você porque eu estou pregando o evangelho. Deus não vai amar mais você porque você abençoa alguém com a cesta básica. Deus não vai te amar mais porque você é dizimista e ofertante. Deus não vai te amar mais porque você deu uma grande oferta para a igreja, porque a igreja está plantando e investindo em muitas coisas. Não. Deus nos ama de maneira igual. Agora, a sua decisão de semear, a sua decisão de obedecer à voz de Deus, com certeza vai trazer para você frutos. E aí nisso, irmão, ninguém se mete na vida do outro. Amém? Uma vez eu estava em um congresso e o pastor lá no Paraná, e o pastor falou assim, congresso de pastores, o pastor falou assim, agora eu quero que quem quiser fazer um ato profético de abençoar a obra por R$1.000, pode fazer. R$10.000, pode fazer. E eu quero, você, meu Deus. R$100.000, 10 pessoas foram fazer de 100 mil, tantas outras de 10 mil, e tantas outras de 1.000, e eu fiquei escandalizado. Nossa, religioso, nossa, falar de dinheiro na igreja. Sabe o que Deus falou no meu ouvido? Querem saber? Se você não crê, não te mete. Eu acho que é para alguém aqui hoje. Se você não crê, não te mete. Falo isso com muito amor e carinho. Mas muitas vezes, ao invés de nós cumprir o ID, nós temos que tomar cuidado para não cumprir o CAID.
Porque às vezes tem pessoas dentro da igreja cheio de fé, querendo fazer algo, querendo servir, querendo ler a Bíblia, querendo orar, querendo fazer, vamos orar, vamos levantar 5. Que é assim, irmão? Que é isso aí? Passou. Isso aí é meninice. A pessoa olha para o lado, está orando de olhos fechados, não abre o olho, isso aí negócio de orar com os olhos fechados é criancice, tu já está nessa fase ainda, tem que passar para outra, um outro nível agora. Eu sou aquele que ora de olhos abertos, eu sou aquele que agora nem preciso da Bíblia, eu tenho contato direto. Andar com Jesus é ser maduro para ter uma fé em Cristo e não se meter na fé dos outros. Amém? Nós estávamos com os homens em Porto Alegre, na igreja, um encontro de homens. E lá, o pregador falou, vai ter um ato profético aqui agora, e quem quiser fazer um ato profético, de acordo com o seu coração, pode fazer. E nós estávamos com 12 homens daqui da igreja Família Nova Vida lá. E um dos homens me falou que fez o ato profético. E naquela semana ele veio me testemunhar de que ele foi abençoado 100 vezes mais. E aí? Aí eu vou dizer assim, mas não tem, olha o teólogo incrédulo, mas não tem base bíblica, mas não sei. Entenda uma coisa, existe sim manifestação de fé, existe sim manifestação de fé, ou seja, você em nome de Jesus fazer algo dentro da sua fé e do seu entendimento. A mulher hemorrágica, ela foi até Jesus e ela pensava consigo mesmo, que se ela tocar apenas na orla do manto, ela ficaria o quê? Curado. Me dá uma base bíblica de que o manto de Jesus cura. Tem? Por que ela foi curada? Entende? Que loucura! Um religioso estaria com ela dizendo, mas está louca, da onde? Não tem base bíblica, eu sou teólogo. Não tem na Bíblia que o manto, que a orla de Jesus cura. Tu vai tocar na orla dele. Fala assim comigo, eu quero manifestar a minha fé em Jesus. Amém? Agora, nós não vamos entrar numas doideiras loucas que tem por aí. Isso não. Manifestar a fé com responsabilidade, manifestar a fé em Cristo, o alvo é Cristo, Cristo é o centro. Temos mais 5 minutos. Os irmãos estão abertos para receber mais 5 minutos de palavra? A salvação é pessoal, e se tem uma característica de quem é salvo, é que essa pessoa decidiu andar com o Senhor Jesus, e quem anda com o Senhor Jesus, manifesta quem Jesus é, não perfeitamente, mas ela começa a ser transformado, porque Jesus está habitando dentro dela. 2 Coríntios 5,17, o texto base da Família Nova Vida é 2 Coríntios 5,17, é importante saber disso, que diz, se alguém está em Cristo, essa versão NVI diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas sem precedentes. Eu creio e libero essa palavra profética para a sua vida e para a sua casa. Você terá coisas novas da parte de Deus, sem precedentes. Ao ponto de que ninguém da sua família talvez teve. Deus vai te levar a estar fazendo e cumprindo a vontade dEle. Cumprir o ID, seja para as pessoas humildes, seja para morador de rua, seja para quem está preso, seja para quem está no hospital, seja para o milionário, seja para o multimilionário, não interessa, porque Deus não olha a conta bancária, Deus olha para a alma de cada um de nós. Amém? Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo,
Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora não é mais as minhas decisões, agora é as minhas decisões com base nas Escrituras, sendo guiado pelo Espírito Santo. Vai ter momentos, queridos, que na sua vida, sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu chefe lá na empresa, seus colegas de trabalho, amigos, ninguém vai conseguir te ajudar. Só Cristo Jesus. E se você não dobrar o seu joelho no seu quarto, se você não buscar ao Senhor no secreto, se você ficar envolvido na igreja, se você ficar achando que igreja é estar envolvido no entretenimento, é estar na igreja por causa de pessoas, é estar na igreja por causa disso ou daquilo, e não por Cristo, você vai ter grandes problemas. E eu, como pastor, não quero que você tenha grandes problemas. Eu quero que você tenha os desafios, mas com base em Deus, agarrados em Deus. Amém? Uma coisa é vir o Golias, Davi cheio de Deus, outra coisa é Golias com um exército sem Deus. O exército de Deus estava escondido, mas Davi cheio de Deus foi enfrentar. Então eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, que você não vai ter aflições, que você não vai ter dificuldades. Você vai ter, mas uma coisa é certa: se você está agarrado em Deus, buscando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, não sendo movido pelas emoções e pelos sentimentos, com certeza você vai estar firmado, e mesmo que algo dê errado, você terá paz, a paz que excede o entendimento. Paulo foi decapitado, perdeu a paz? Não. Jesus foi crucificado, passou por agonia, mas se manteve firme, obediente até a morte, morte de cruz. Portanto, irmãos, aconteça o que acontecer daqui para frente, eu e você, nós decidimos andar com Jesus todos os dias da nossa vida, pela graça, por meio da nossa fé. Aconteça o que acontecer, a nossa vida está nas mãos de Deus e não está nas mãos de homens. Então, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Convido os irmãos a ficar de pé. Louvamos ao Senhor. É noite de festa. Jesus veio a esse mundo para nos salvar. Ele não veio para te acusar, Ele não veio para te aniquilar, bem pelo contrário, Ele veio para nos dar vida e vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. A vida eterna, irmãos, é algo precioso, é algo que nós temos que guardar, porque o inimigo vai se levantar, pessoas vão se levantar, mas você sabe quem está com você. Tem uma frase que eu penso muito: quem anda comigo me conhece. Fala, quem anda com você, fala, quem anda comigo, me conhece. E os frutos vão vir para as nossas vidas de acordo com a nossa obediência, honra a Deus, mesmo que alguém duvide de que você terá algum resultado, algum fruto na vida. Quem anda com você te conhece, quem anda comigo me conhece. É por isso que o Emanuel, Deus conosco, está com a gente 24 horas por dia. Em casa, no trabalho, no trânsito, em todos os lugares. E é Deus quem vai te recompensar, porque Deus é um Deus de recompensas. Amém? Temos as pessoas que irão se batizar nessa noite. Louvamos ao Senhor. E eu convido todos eles a vir até aqui na frente. Os irmãos viram a camiseta que diz assim: em Jesus Cristo encontrei uma nova. Em quem nós encontramos uma nova vida?
Ah, pode ser com fé, mais alto. Em quem nós encontramos uma nova vida? Queridos, todos aqui então reunidos para essa grande festa, e vocês têm consciência do que vocês estão prestes a fazer? Sim? Por que vocês estão aqui e decidiram se batizar? Decidiram descer as águas? Alguém pode me ajudar com alguma palavra? Fé, decisão, graça, gratidão, aceitar Jesus, salvação, uma palavra, amor, perdoar, arrependimento, obediência. Amém? Essa decisão é de vocês, e Deus conhece o coração de cada um de vocês. Ele conhece os pecados de vocês e os meus pecados, e Ele quer cancelar todos eles. Deus é um Deus que cancela os pecados. Por isso que Ele enviou Jesus. O Evangelho foi pregado, vocês foram ministrados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus revelou a pessoa de Jesus, e Jesus sabe de todas as noites de vocês, Jesus sabe tudo o que aconteceu com vocês, Jesus sabe absolutamente de tudo. Ele é perfeito. Mas a partir de hoje vocês estão simbolicamente manifestando a fé de vocês em Cristo. E vocês em Cristo têm uma nova vida, e uma vida eterna. Os irmãos repararam que não tem o símbolo ou o logo da igreja na camiseta? Repararam ou não? Porque aqui nós não vamos usar de artimanhas para vincular você à igreja. Vocês têm uma aliança com Jesus em primeiro lugar. Não vai ser usado gatilhos emocionais para que você fique preso na igreja, porque quem está em Cristo é livre, não está nas mãos de homens, está nas mãos do Senhor Jesus. Mas não esqueça, congregar é de Deus. Quem anda com Cristo, congrega, está numa igreja, serve, tem um pastor, ouve a palavra, sim, anda com a família da fé. Vocês estão dispostos? Sim? Viver uma nova vida? E deixa eu dizer para vocês, a partir de hoje vocês não terão problemas. Uhul! Só que não. Vai ter aflições, vai ter problemas, vai ter lutas, mas agora nós sabemos qual é o caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Amém? É tremendo. Vai ter noites de aflições, mas você sabe que você não está mais sozinho, você está com Cristo, o Espírito Santo. Você tem uma igreja para congregar, você tem uma igreja onde tem pastores, onde tem líderes, onde tem pessoas que vão chorar com vocês, mas que também vão sorrir com vocês e glorificar a Deus junto com vocês. Vocês não estão sozinhos. Falem assim: eu não estou sozinho. Eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo de Deus, e eu tenho uma igreja para congregar. Amém. É noite de festa. Eu vou falar aqui para todos, e aí vocês decidem juntos, e a gente vai para o tanque batismal. Vocês, todos vocês, estou olhando no grão dos olhos, todos vocês, se arrependem dos pecados de vocês, reconhecem que pecaram contra a santidade de Deus, que foram ministrados pelo Espírito Santo, receberam o Evangelho e estão agora decidindo, pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus, em descer as águas, em um ato simbólico, e ter, a partir de agora, a vida eterna em Cristo Jesus? Essa decisão é exclusiva de vocês. Ninguém decidiu por vocês, e vocês estão assumindo diante de Deus e diante das testemunhas que são a igreja. Então, se assim é, da fé de vocês, pela graça de Deus, nós vamos celebrar agora o seu batismo, um grande marco daqui para frente. Amém?
Nós vamos gritar no 3. Em Jesus Cristo encontrei uma nova vida. Vamos juntar mais para o pessoal fazer essa filmagem, para que mais pessoas saibam que é Jesus quem salva. Nós vamos no 3 gritar essa frase: em Jesus Cristo encontrei uma nova vida. Pode ser? Vamos lá? A igreja, todo mundo junto, pode juntar mais, junta mais, junta mais, junta mais, para o pessoal filmar e deixar registrado esse momento. Eu não quero ficar na frente de ninguém. Pode ser no 3? Podem juntar mais, gente, vocês vão se molhar todos depois, podem se encostar, não tem problema. É isso. Foi? Vamos lá? Em Jesus Cristo encontrei uma nova vida. 1, 2, 3. Em Jesus Cristo encontrei uma nova vida. Aleluia! Glória a Deus!